Olá, muito boa tarde. Estamos chegando aqui para sua casa e vou roubar uma frase que eu gosto da nossa família para sua família. Boa. E olha quem apareceu aqui. Acharam que iam Gabi? se livrar de mim esse ano já, né? Mas tô aqui ainda. Sua autoestima baixou um pouco e você veio para cá, não? Acho que talvez. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada, pastor. Boa tarde, Aguinaldo. Boa tarde, Gabi. Prazer Nossa amiga estar da Leide contigo. viajou, estou Pois aqui é. cumprindo o papel Meus dela. amores, né? Oi, meus amores, é assim é que só você olhar e falar assim, olá, meus amores. Vou tentar. Olá, meus amores. Amores com vazamento, assim, amores. Amores. Gente, prazer estar com você. Você que está do outro lado da telinha aí acompanhando a gente pelo aplicativo, pelo YouTube, acompanhando a gente pela TV. Para você que está acompanhando na Europa, né? Estamos na Europa também, né, pastor Aleixo? Portugal acompanhando. TV Sem Novo limite, Tempo. não tem limite. Não. Estamos chiques, hein? Fala sério. A gente já era, né? Não, agora a gente é mais. chique intercontinental. Boa. Legal. E o assunto de hoje, hein, Gabi? Nossa, hoje o tema tá muito bom. Eu falo que Deus sempre é muito bom comigo e uso os temas dos programas aqui, especialmente dentro de família, para falar comigo, viu? Sim. E a gente que é mãe, que é pai, não pode perder o programa de hoje, porque a gente precisa aprender a ensinar as nossas crianças a dizerem não e Verdade. pare para prevenir a questão do abuso sexual infantil e na adolescência também. Então tá imperdível, né? Muito importante, inclusive, porque a gente às vezes fica pensando em como punir, como proibir, como remediar, e é importante falar como prevenir. É verdade. O que é uma educação sexual ampla, de verdade, efetiva. Muito importante que você fique com a gente aí, Verdade. porque nós vamos falar de educação sexual no sentido mais prático. E quem vai ajudar a gente nesse tema, ela que já é conhecida nas redes sociais, conhecida aqui do Entre Família também, de alguns outros programas, consultório de família também, já esteve no consultório de família, Leiliane Rocha, ela que vai nos ajudar com esse tema, né? Tá, que legal, trazendo aí alguns aconselhamentos, nos ensinando também, né, Gabi? Com e pastor certeza. Aleixo, a gente que é pai também, né? A gente é sempre bom aprender mais e mais, poder passar para os nossos filhos. E você que está em casa também, vovó, tio, tia, vai poder ajudar a criançada aí também, tá bom? E o que mais temos hoje? Tem o que ele disse, o que ele não disse, e o que ele quis dizer. Nesse E o que nunca hashtag, vai dizer. E o que ele nunca vai dizer, mesmo que mais, mas o que ele diz é sempre muito bom, porque tem hashtag também chegando aí. Boa tarde, Lucas. Cá estou eu, muito boa tarde para vocês, meus amigos, boa tarde para você também de ficar sempre ligadinho com a gente aqui no Entre Família e também no hashtag. O tema de hoje do programa para lá de relevante realmente, então por isso, estava até estudando um pouco sobre isso e já analisei alguns dados e por isso venho compartilhar com vocês. Para você ter uma noção, vou até compartilhar alguns já para você, ó. No período de 2015 a 2021 foram notificados 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui no Brasil. Vou trazer mais um panorama, algumas outras informações, tudo no hashtag. Muito, né? E são casos notificados, fora aqueles casos que ficam escondidos, né? Cresce, às vezes até a família acaba abafando. Verdade. Delicado, Triste, né? E a gente triste. acha que acontece só com as meninas, né? As crianças e adolescentes do sexo feminino, mas não, viu? Do verdade. sexo masculino também. Por isso é importante a gente ter muita atenção nisso e ensinar nossas crianças a dizerem não e a dizerem pare. Então fique com a gente que o nosso Entre Família está só começando. Vamos lá, gente. Começando mais um Entre Família por aqui na telinha da TV Novo Tempo. Que prazer estar contigo mais uma vez, sentadinho aqui no nosso sofá. Tem muita gente sentada no sofá do lado de lá, mas tem muita gente também que está trabalhando, fazendo várias outras atividades e acompanhando o Entre Família. E esse assunto de hoje é um assunto muito relevante, né? E Muito de relevante. total importância para dentro dos lares, para que a criança não cresça com traumas, né, desenvolvendo alguns traumas fortíssimos aí, né, na fase adulta, da adolescência adulta e muito mais, né, Gabi? E a gente, como mídia, né, tem o dever de alertar você aí de casa a saber ensinar as crianças, como a gente comentou aqui, a dizer não, a dizer pare. E a gente também a saber respeitar isso, né? Porque às vezes a gente está Verdade. fazendo uma coisa simples, uma coceguinha ali na criança, e a criança fala pare, e a gente, não, mas é só uma coceguinha. Não, a gente tem que aprender a respeitar o não das crianças, o pare das crianças. Então, a gente quer também a sua participação, viu? Se você aí de casa tem alguma dúvida sobre esse assunto, quer aproveitar a presença da nossa especialista aqui para fazer uma pergunta, gente, esse é o momento, já vai mandando a sua mensagem.
Quais são os nossos números, Abinel? Você está mais acostumado? Opa, vamos lá. Já decorei tudo aqui, viu? Você vai se surpreender. Não, quando eu falo já decorei tudo, eu erro, viu? Não, Abinel, eu estou postando agora tudo pronto, aí. agora vem mais responsabilidade ainda. É o 12983150249. Mas pode ser também pelo QR Code, que é fácil demais. Aparece aqui, ó, nesse cantinho aqui da tela, tá? QR Code, esse monte de rabisquinho ali. Abre a câmera do celular, aproxima ali a câmera do celular, vai aparecer na tela ali da imagem, vai aparecer um link, né? Um quadradinho, uma branquinha ali com algumas letrinhas. Você apertou ali, já vai te direcionar para o nosso WhatsApp. E daí já aproveita, já salva e manda a sua mensagem para a gente também, interagindo, participando. É importante mais ter a interação e participação de quem está em casa, né? Afinal de contas, é para ele, né? Que a gente vai falar e a gente precisa fazer e pensar como que a gente constrói uma comunidade, um coletivo protetor. Todo mundo, a gente falou aqui, né, e foi muito legal que a Gabi lembrou, que esse assunto é primeiramente importante para pais. Todos nós aqui compartilhamos essa realidade, né, de pais protetores. Mas é mais do que isso também, né? Porque eu tenho a obrigação cristã, verdadeira, como uma pessoa íntegra, de proteger o mundo onde eu estou perto, com aquilo que a gente pode. E informações protegem, isso é muito importante. Mas vem aí alguns números, alguns dados com hashtag que o Lucas vem trazendo. Lucas, manda hashtag pra gente, vem vinheta. Bora lá então. Sabia que existe o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes? Pois é, no dia 18 de maio. Mas sim, precisamos alertar sobre isso, não importa o momento. Tanto que foi revelado um boletim epidemiológico com dados da violência sexual contra crianças e adolescentes. E de acordo com esse boletim, no período de 2015 até 2021, foram notificados 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, sendo 83.597 contra crianças e 119.377 contra adolescentes. Ainda segundo esse boletim, a casa das vítimas, no caso, é o local de ocorrência de 70,9% dos casos de violência sexual contra crianças de 0 a 9 anos. Familiares e conhecidos são responsáveis por 68% das agressões. Mas tem um outro ponto que eu quero compartilhar com você. A maioria dos agressores são do sexo masculino, responsáveis por mais de 81% dos casos, contra crianças de 0 a 9 anos e 86% dos casos contra adolescentes de 10 a 19 anos. As vítimas são predominantemente do sexo feminino. No entanto, segundo o boletim, pode existir um subregistro de casos entre meninos, devido a fatores como estereótipo de gênero ou então a crença de que meninos não vivenciam a violência. Então, esses são os dados do Ministério da Saúde que foram revelados, esse boletim, trazendo alguns dados para o programa de hoje. Complicado, né? Dados alarmantes que a gente precisa tentar diminuir de alguma forma, né, pastor Aleixo? E toda vez que alguém fala de dados, eu fico pensando nas perspectivas aqui, né? Pode ser um crescimento na quantidade de casos, mas também a gente não pode ignorar uma certa eficiência das campanhas para que haja denúncias. Então, a gente pode estar pensando também que muitos casos já estavam acontecendo e que não foram denunciados. E hoje as pessoas estão mais conscientes e mais denúncias, mais canais de denúncia, né? É necessário cruzar. De uma forma ou de outra, a realidade é que temos um problema. Isso é só uma realidade. E que não dá para ficar imaginando que ele vai se resolver sozinho, porque ele não vai. Exatamente. Não dá para ficarmos de braços cruzados, né, Abinel? Nenhum, né? E as campanhas estão aí para poder ajudar, como a Gabi comentou, né? A gente como mídia, né? A gente precisa, sim, trazer esse alerta e a gente precisa abrir os olhos dos pais e até mesmo crianças que talvez estão acompanhando a gente agora, junto com os pais, com a família ali também, para aprender um pouco mais, né, dos direitos que ela tem e até mesmo os limites que ela precisa colocar diante de algumas situações também, né? Justamente. E para a gente concluir, não sei, Luquinhas, já vai embora, Luquinhas? Vou ficar por aqui. Ah, vai ficar por aqui, então tá bom. Eu vou Ela aproveitar. mal chegou e já quer mandar o Lucas embora. Não, Lucas. não quero. O
Lucas sabe o quanto... Você tem que me tratar bem, porque eu sou a pessoa que quer que você fique aqui, né? Luquinhas, ó, você sabe que você mora no meu coração, né? Eu tô falando isso porque a Darlene manda ele embora toda hora. Não, ele eu não vou mandar ele embora. Coitado do menino. Não, é que eu fiquei meio Um confusa dia ele aqui. vai. Mas chegou o momento de eu receber a nossa convidada. Leliane, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Família, viu? Você já é de casa aqui, né? Na Novo Tempo, então seja muito bem-vinda. Obrigada. A Leliane, gente, ela é formada em administração de empresas, mas também é formada em psicologia. Ela tem pós-graduação em sexualidade humana. Sim. E também formação em educadora parental, né? Que é uma questão que tem crescido bastante também, porque a gente tem aprendido que a gente precisa saber melhor lidar com as nossas crianças. Esse é um processo bem complexo. Então, seja muito bem-vinda aqui a esse bate-papo importante que a gente vai ter hoje. É sempre um prazer estar aqui na Novo Tempo, não importa o programa, sempre é muito positivo. Já quero dizer para vocês que toda vez que eu venho aqui, eu recebo inúmeras mensagens. Nossa, me ajudou demais. Da outra vez que eu vim aqui, casos de abusos foram descobertos porque aplicaram a comunicação que nós entregamos no programa. Então, sempre que a gente vem aqui, muitas pessoas são abençoadas. E eu sempre digo para Deus que eu estou aqui para cumprir a missão que Ele designou para mim. E vocês também fazem parte desse processo. Eu fico feliz pelo convite. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Eu queria começar uma conversa com você. Eu gosto de a gente definir as coisas para a gente saber onde é que está o problema, né? Tá. É normal que a gente, enquanto seres humanos, se toque. Nós nos tocamos, é uma necessidade a gente nos tocar. E muitos desses abusos estão caracterizados nesse toque indevido. Onde é que a gente pode definir a linha que desse ponto para frente começa um abuso? Pra gente dá para delimitar, dizer isso aqui, Sim. desse ponto é abuso, que seria Sim. importante. É porque o toque, ele faz parte da nossa construção cerebral, psíquica como ser humano. Tem até instituto de toque. Então, pessoas que passam suas vidas estudando sobre o toque. E quando a gente fala de toque no corpo, a gente tem limites muito bem demarcados e situações. Porque um toque numa parte íntima pode ser de cuidado e pode ser de abuso, e a criança não conseguir diferenciar, por exemplo. E aí, de acordo com os estudos, inclusive a OMS e Ministério da Saúde, qual é o toque considerado de abuso? Aquele para a gratificação do autor. Tem gratificação sexual, entende? Isso é abuso com toque, porque também tem um abuso sexual sem toque físico, que causa danos, consequências devastadoras também. Então, se, por exemplo, um pai, uma mãe, um avô, uma avó está trocando a fralda de uma criança, ali é um toque de cuidado. Mas se ele toca ali com a intenção da gratificação sexual, passou a ser abuso. Embora para aquele bebê não vai ter diferença. Ele não vai conseguir diferenciar o bebê. Uma criança maior já pode, né? Por exemplo, também, expor a nudez com intenção de gratificação. É abuso. Mas, às vezes, o pai ali, a mãe, está tomando banho com um bebezinho de 1 ano e pouco, 2 aninhos, não vai ser abuso. Mas se é para gratificação, a exposição na genitália ou algum gesto sexualizado, já caracteriza abuso sexual. Essa é uma das dificuldades para as crianças entenderem e até para adultas. Então, nós temos pesquisas que mulheres adultas têm dificuldade. Peraí, esse meu cunhado, ele abusou ou não abusou? Ele passou a mão sem querer? Esbarrou em mim ou não esbarrou em mim? Porque a gente não tem bem formado na nossa mente, pela ausência da educação sexual saudável, a gente não tem bem formado dois conceitos que são fundamentais para a formação da nossa sexualidade e como nós lidamos com o nosso corpo, que é o limite corporal e o consentimento. Que durante o programa a gente pode ir falando, porque senão eu roubo a fala de vocês quatro. Mas há uma definição muito importante aqui para quem está nos ouvindo, né? É a inversão do sentido do toque. Exatamente. Quando o sentido deixa de ser o outro e começa a ser a minha satisfação, essa mudança de seta, ela já começa a ficar complexa. Isso, para mim, é de tremendo valor, né? A gente entender isso, porque a amplitude disso é muito grande. Então, até uma certa idade, você até comentou ali, até uma certa idade a criança ela não sabe ainda identificar o que é certo, o que é errado nessa questão aí do que está sendo feito com ela, né? Até porque no início da vida, a gente que é mãe que troca fralda, que tem que dar banho, a gente toca nas partes íntimas dos nossos filhos, né? Então, como que o Abdal perguntou aqui, como que ela diferencia até onde é normal, até onde passa a não ser mais normal? Aí é quando tem essa complexidade para a criança, né? Para o bebê, principalmente para bebês ali. E quando eu falar bebê, entenda de 0 a 3 anos.
porque eu trabalho nessa perspectiva de pesquisadores, né? Que a partir dos 3 começa a ser criança. É mais difícil porque a maioria não recebe educação sexual e mesmo recebendo, ele só vai ter uma clareza se realmente esse toque for mais claramente de abuso. Entende? Por exemplo, teve um caso de uma menina de 1 ano e 8 meses que na família tinha o hábito de brincar com parte íntima. Cadê a pitoca de vovó? Cadê a xexeca de titia? Essa cultura que tem no nosso país, né? E aí, a mãe já estava comigo na rede social e tal, e viu que não era para ter essa brincadeira, ensinou a menina que ninguém pode brincar com parte íntima de ninguém, 1 ano e 8 meses. Chegou o almoço e domingo na casa da avó, a tia foi brincar, ela, não, parte íntima. Não sabia nem falar direito, mas falou não pra tia. Mamãe, titia, pega a íntima. Aí a mãe saiu correndo, ela, tia, o que foi isso? O que foi isso? Ai, mulher, esqueci de te avisar, olha, família, eu quero dizer pra vocês que eu aprendi que ninguém pode brincar com o parte da criança, deixa ela mais vulnerável e tal. Então, essa criança com 1 ano e 8 meses já conseguiu identificar. Por quê? Porque foi uma brincadeira que a mãe deixou muito claro para ela que não poderia acontecer mais, mas que a família brincava. Ou seja, ela começou de uma construção de um concreto. Exato. Porque, por exemplo, um toque pode ser abuso mesmo que seja, mesmo sem ser uma parte íntima. Sim, pela claro. lógica anterior. Mas para a criança é mais fácil perceber porque ela identifica. Então, partindo do concreto, temos uma linha para construir uma solução. Né? Agora, por exemplo, essa mesma criança, se a tia fosse trocar a fraldinha dela e na hora de limpar com o lencinho aproveitasse e abusasse, para ela seria mais difícil, porque é troca da fralda que todo mundo vai lá tocar. Na brincadeira ficou mais fácil para a criança, mas já foi fundamental. Já foi um aprendizado. Porque quando a gente coloca um adulto, uma criança, um adolescente e uma criança, esse adolescente como abusador, há uma relação de poder. Então, uma característica do abuso sexual é a relação de poder que o abusador tem sobre a vítima. E aí a criança sempre vai ser mais vulnerável em relação ao adulto. Vem uma responsabilidade muito grande sobre os pais. Os pais têm esse papel de, desde bem pequenininhos, tem uma idade mínima, como você comentou, a criança tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos, né? Já tinha um certo entendimentozinho para poder trazer... Não. Dizer não, verdade, né? Mas então, os pais, a partir de que momento começam já a ensinar isso, a conversar com a criança? Na gravidez. Na gravidez. Olha, com o filho ainda na barriga, hein? A gente já pode começar a educação sexual na gravidez, é isso que eu defendo sempre. Né? Então, como a gente vai começar essa educação sexual na gravidez? Primeiro, o casal educando a família. Ok? Quando a gente começa a educar a família, olha, os limites serão assim. Por exemplo, na minha família tinha essa brincadeirinha também, a gente já foi demarcando esse limite. Isso já é educação sexual daquela criança, porque ela já vai ser diretamente beneficiada. Mas diretamente com a criança, a gente já pode, quando a gente toca na barriga, conversa com a criança, fala que ela é especial, que ela é importante, que o corpinho dela, ai, parece que eu estou sentindo aqui seu pezinho, aqui é o seu pé, aqui é a sua cabecinha. Tem estudos que provam que a fala da mãe e do pai, principalmente durante a gravidez, já vai formando, lá no psiquismo infantil, as primeiras impressões sobre essa criança e sobre o seu próprio corpo. Então, isso já é educação sexual atrelada à educação emocional. É muito interessante a gente pensar nisso, porque dificilmente uma pessoa que tem problemas com a sua sexualidade, ou não naturalizou sua sexualidade, vai ser um educador sexual eficiente. Ou seja, se eu não entendo a minha, dificilmente eu vou fazer isso com os outros, né? O dizer que começa na gravidez é tremendamente importante, no sentido de que eu tenho que me compreender como um ser sexual. Exato. Porque se eu não naturalizar a minha sexualidade, eu vou naturalizar o abuso. Sim, Exatamente. Eu tenho que naturalizar a sexualidade para desnaturalizar o que não é. Exatamente. Verdade. Bem colocado, né? Eu tenho uma dúvida, vou aproveitar e tirar minha dúvida também. Bora lá. Esse é o nosso momento, Gabi. É o nosso momento. Eu tenho uma filha de 6 aninhos e eu já falo para ela, né, que não pode deixar ninguém tocar aqui e ali, explico para ela. E agora ela está começando a tomar banho sozinha. Aí quando eu vou buscá-la no banho assim, ela já se tampa. Eu falo, não, filha, tipo, é mamãe, né, não tem problema. Então, como que a gente consegue educar a criança nesse sentido? Por exemplo, meu marido é homem. Até que ponto ele pode dar o banho nela? Até que idade isso é saudável, até que idade não é? Eu conheço famílias que desde pequenas foram criadas assim. A irmã vê o irmão nu, não tem problema e tal. Agora tem famílias que não. Se o menino é menino, ele não vai ver a menina nua e vice-versa.
Como que é essa questão, doutora? Qual que é o mais saudável? Essas duas questões aí. Você trouxe duas Pergunta questões. de milhões. Duas questões importantes em relação à idade da sua filha, 6 anos, né? Então, esse comportamento dela é super natural, porque é exatamente aí, 5 anos e meio a 6 anos, no desenvolvimento da sexualidade infantil, que nós estamos no pico do desenvolvimento do sentimento de pudor. Então, o pudor está saindo ali por causa de desenvolvimento cognitivo, né? A criança está ali entrando mais, entendendo mais para além só do concretão mesmo, ela já consegue pegar algumas coisas no ar e ela já está nesse desenvolvimento do pudor, que o pudor, ele é super saudável para a nossa sexualidade, é por causa do pudor que a gente não faz xixi na rua, que se eu tiver vontade de fazer cocô aqui, eu não vou fazer, é por causa do pudor, ou seja, entendimento das normas sociais. E aí hoje muitas pessoas têm sérias dificuldades na sexualidade, por exemplo, casais que fazem sexo na rua, qualquer hora, qualquer momento, não estão nem aí, se pegam e tal, tem problema no desenvolvimento do sentimento de pudor na sexualidade dessa pessoa. Então, aí, nesse momento, vai ser natural. A partir de 5 anos e meio, 6 anos, a criança falar, não, mamãe, eu não vem pra cá não, eu tô pelado e tal. Menina, eu já vi esse pinto seu não sei quantas vezes, agora você quer esconder de mim? Que é essa? Aí os pais começam a falar isso, não é o ideal. Vai Tudo desmanchando. bem? Exato, vem esse psiquismo, vem esse natural que Deus colocou em nós. Tem que fortalecer essa questão do pudor e não o impedir, né? Exato, tem que reforçar e aproveitar esse momento para realizar a educação sexual. Tudo bem, filho, é sua intimidade. Se você se sente melhor, a mamãe saindo, tô saindo agora, para você ficar melhor, porque é a sua intimidade. É o seu corpo dizendo assim, olha, meu corpo é especial, é o teu cérebro falando pro teu corpo. E sim, eu quero me guardar mais. E isso é saudável, tá bom? Entende? Você já trouxe isso. Inclusive, se alguém quiser vir brincar com suas partes íntimas, quiser brincar assim de pelado, nu com você, não, porque é a intimidade de cada um. Nosso corpo é importante, então a gente vai cuidar dele. Então, tudo bem. Se mamãe te ver, não tem problema. Mas se você não se sente bem, tranquilo, tá? E aí, em relação à nudez da família, daria um programa só sobre isso, mas eu vou resumir aqui. É verdade. Fica a dica aí, produção, dá um programa só disso. Assim, eu vou dar uma segurada, então. A gente vai segurar o tema até agora. A gente vai para um intervalo, coisa super rápida. Lembrando que você de casa pode continuar, pode participar com a gente, mandar a sua interação. Quer contar, quer perguntar alguma coisa? Este é o momento. Daqui a pouquinho eu volto, vou ler algumas interações e já convido você para também mandar, tá certo? Mas daqui a pouquinho não sai daí, porque o Entre Família, ele volta já. Entre Família de volta nesta tarde com um tema super importante. Você que é pai, você que é mãe, né, Abinal? Não Verdade. pode ficar de fora. De jeito nenhum. Se você chegou agora, vai no YouTube, minha dica, né? Volta um pouquinho ali para pegar o programa desde o início. Se não tem condição, continua com a gente até o final, porque eu tenho certeza que ainda tem muito do que a gente aprender aqui hoje. Verdade. E o legal até, Gabi, que esse programa ele fica salvo no nosso canal do YouTube, tá bom? E também no NT Play. Caso você não conseguiu de forma alguma, né, acompanhar todo o programa, vai ter que sair, vai ter que, sei lá, fazer alguma coisa que não vai poder acompanhar, pode ser pelo NT Play também, ou no nosso canal do YouTube do Entre Família, e já encaminhar para vários familiares aí também. É legal até aquele programa para colocar no grupo, né? No grupo da família, porque às vezes, como a gente comentou aqui, rolam algumas brincadeiras ali que são realmente abusos, né? Que às vezes não se percebe, mas sim são abusos. Joga no grupo da família, fala, ó, assistam aí. Fica e o pronto, recado. fica o recado. Mas antes da gente mandar para o Luquinhas ler as interações e também para a gente continuar nosso bate-papo aqui com a Leiliane Rocha, que eu fiz uma pergunta, fiz duas, ela só respondeu uma, quero saber a segunda. Mas a gente vai ter agora uma conversa com uma mãe, a Laís Dantas, que já está conectada aqui com a gente. Laís, boa tarde para você, obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Boa tarde. É um tema muito, né, delicado. Agora, quanto mãe, né, a gente já entra numa atmosfera diferente, né? Verdade. Quando a gente está numa vivência sem filhos. Só para contextualizar para você aí de casa, gente, a Laís, ela tem um hábito muito interessante, que é o de ir narrando para o filho dela, desde pequenininho, algumas coisas que ela está fazendo. Então, por exemplo, na hora de trocar a fralda, ela vai narrando. Filhinho, agora a mamãe vai abrir sua fralda, vai pegar o lencinho, vai limpar aqui o bumbum, vai limpar aqui. Vai explicando para ele, mesmo que ele seja muito pequeno, não tem assim a total compreensão do que está acontecendo. Laís, de onde surgiu essa ideia que eu achei fantástica para ir contextualizando a criança o que você está fazendo com ela? Na verdade, assim, a minha intenção ela é voltada para o exemplo. Então, assim, eu quero mostrar para ele o que é normal, né? O que é o correto a ser vivenciado,
para que ele tenha essa compreensão de que fora daquilo não é normal. Então, eu quero gerar para ele que ele tenha ali uma estranheza, né? Se acontece outro tipo de toque, né? Uhum. E isso você já tem sentido efeito, porque agora ele já está um pouquinho maiorzinho, já tem 2 anos. Ele já consegue saber alguma diferença? Você já chegou a falar mais explicitamente o que não pode, o que pode para ele? Agora, neste ano, ele começou a ir à creche, então é um outro local em que eu perco um pouco do controle, né? Mas, assim, ele se posiciona nesse jeito que ela falou, né? Às vezes ele fala, não quero, ele fala não, ele se posiciona, mas, assim, geralmente eu explico para ele, é especial, né? Eu uso alguns termos lúdicos para que ele entenda que aquilo não é um lugar que fica exposto, né? Principalmente das partes íntimas. Até ela colocando, Laís, colocando esse ponto aqui, Leiliane, de quando a criança diz não, a gente respeitar quando a criança diz não, seja em cócegas, né, sejam em algumas brincadeiras que aparentemente normais, né? A criança disse não, tem que ser respeitado porque isso acaba desenvolvendo muita coisa que a gente não percebe agora, mas que ao longo da vida pode desencadear muita coisa também, não é? Sim, quando a gente atende na clínica, a maior dificuldade dos adultos, uma delas é falar não. Nós temos essa dificuldade e isso é construído a partir da infância. E essa dificuldade de falar não alimenta diretamente a violência sexual e outras violências. Né? Então, a gente precisa aprender a respeitar o não da criança e isso se dá na educação emocional dela também, porque os pais podem falar inúmeros nãos, mas a criança não pode falar um não para os pais. Aí, como é que a gente vai formar um ser humano que a gente fala, olha, quando isso te incomodar, fale não. Se em casa, muitas vezes nós, e eu te falo por mim também, que sou mãe errante, tentando acertar todos os dias, na misericórdia, graça divina e muito estudo. O primeiro não que meu filho fala, não fale não, você não pode falar não para mim. Que conversa é essa, seu pai, sua mãe, você não pode falar não. Quem não sabe falar não para o pai, também não sabe falar para o traficante, para o abusador. Exato, exato. Laís, eu tenho uma pergunta para fazer para você. A gente estava conversando aqui um pouco antes de você entrar online. Boa tarde para você. A gente estava falando sobre como que esse preparo começa mesmo antes do filho nascer, né? E a Leilane estava dizendo aqui começa na gravidez e tal. Como que foi essa experiência para você, né? Porque você faz esse processo com seu filho e você pensou nesse processo antes, né? Houve alguma coisa que você fez já antes mesmo, esse processo de preparo, mesmo que seja uma coleta de informações e formação? Na verdade, assim, a partir do momento que eu me tornei mãe, as coisas tomaram uma proporção diferente, né? Eu já tive pessoas que vivenciaram, infelizmente, a questão do abuso. Então, eu fui atrás de pesquisar, né? Mas, assim, não cheguei a ter essa conversa, né? Que ela falou, de chamar os familiares, de trocar uma ideia com isso, realmente não pensei. A Laís é psicóloga de formação também, e talvez até já esteja no instinto materno essa questão de proteção, como a gente comentou aqui. Agora, Laís, como é que você aborda os limites que os cuidadores, que não você, têm do seu filho? Então, por exemplo, na creche, como você falou, ou alguma babá, ou alguma avó, um vô, um tio que eventualmente fica com a criança para te ajudar. Como é que você aborda essa questão dos limites? Então, assim, eu lido sempre com a questão do exemplo e também da convivência. Eu decidi com o meu filho e tive a oportunidade de o maior tempo possível, ele estar comigo. Quer dizer, eu posterguei a entrada da creche, mas quando entra num campo que a gente não tem o controle, eu fico, assim, eu uso uma estratégia de me vincular com essas pessoas. Então, eu troco ideia com professora, troco ideia com diretora, eu tento criar ali um vínculo com as pessoas para que esteja ali marcado que, poxa, eu estou presente, eu estou, né, aqui percebendo se tiver alguma coisa errada, eu estarei ali, né, sempre buscando, né, ouvir, conversar, trocar ideia para que não tenha, para evitar esse tipo de situação acontecer.
Tá certo, Laís. Obrigada pela sua participação. Eu acho que foi muito válida. Talvez pelo seu exemplo você possa inspirar muitas outras mães a terem esse mesmo cuidado com seus filhos. E agora vamos redimir com o Lucas aqui, porque eu estava querendo mandar ele embora do outro bloco, mas não era essa a minha intenção, viu, Luquinhas? O que você tem aí pra gente agora de interação, que eu acho que o público de casa tá participando com a gente, né? Tá de boa, Gabi, que isso? Tamo junto, viu? Tamo super junto. E sim, o pessoal de casa tá participando, mandando aqui as questões, contando, comentando alguma coisa. Lembrando que você sempre pode participar com a gente, seja pelo WhatsApp ou também você que está assistindo a gente lá pelo YouTube. Eu quero mandar um abraço para Ana Karina, falou que está gostando muito do tema de hoje e que é super relevante. Obrigado por estar acompanhando a gente. Mas eu tenho uma interação aqui, eu quero para a tela para poder compartilhar. Inclusive chegou uma aqui, eu vou pegar do meu celular mesmo aqui para poder compartilhar com você. E ela veio como anônima, não tem problema nenhum, você pode mandar. Nosso objetivo realmente é te ajudar com essas relações, com essa questão, tá certo? Seguinte, tem uma amiga que sofreu abuso do tio para proteger a irmã. Ela era pequena e sentia medo de falar com os pais sobre o assunto. O que pode levar uma criança a sentir esse medo e bloqueio de falar sobre o assunto? O nosso silêncio. O nosso silêncio em relação à educação sexual cala as crianças diante do abuso sexual. Olha, me arrepiei agora. Se o assunto, se não é falado, o que acontece na mente infantil? O que é importante meus pais trazem. Se eles não trouxeram, não é importante. Qualquer manifestação da sexualidade da criança, normalmente ela é repreendida. Tira essa mão daí. Não pode, para que você faz esse tipo de pergunta? Você não tem idade para isso, não. Então, é muita repressão ou ignorar o assunto. Repressão e silêncio vão alimentar essa atitude da criança. Porque, na verdade, a criança abusada, ela quer gritar para o mundo, mas ela não se sente autorizada para isso. Porque ninguém fala sobre e o pior são as ameaças que o abusador faz para ela. Se você contar, ninguém vai acreditar em você. E às vezes Adulto até só acredita em conta, adulto, não acredita em criança. E às vezes até quando conta para alguém que tem confiança, a pessoa não acredita. Descredibilizada. Descredibiliza e ela pensa, pronto, se falou para o pai ou para a mãe ou para alguém que ela tem confiança, contou para essa pessoa, a pessoa não acreditou, não deu importância, ela vai pensar, pronto. Cumpriu o que o abusador Não falou. adianta eu falar. Confirmou, né? Confirmou o que o abusador falou. Então, o abusador tem razão. Tem crianças que a maior educação sexual que elas tiveram foi com o abusador. Entenderam sobre o corpo, entenderam sobre menstruação e outras coisas com abusadores e abusadoras também. E aí gera um vínculo absurdamente perverso. Sim. Porque ele está ensinando a sexualidade da perspectiva do abusador, né? Exato. E o pior é que o abusador é uma pessoa, na maioria maciça dos casos, que tem um laço afetivo forte com a criança. Próxima. Então, até ela identificar que aquilo é abuso é muito complicado, porque é o tio maravilhoso, é o avô incrível, é o paizão. Muitos só vão identificar décadas depois, né? Porque a gente não sabe nem o que é abuso. Aí reforçamos o que falamos aqui. É preciso naturalizar o que é natural, de fato, e se esforçar para isso, para que o que não é apareça. Exatamente. Senão a gente fica muito refém. Tem mais interações, Lucas? Tem sim, tem sim. Vou aqui para a tela para ver quem está participando com a gente, mandando aqui. Vem chegando aqui, lembrando que você sempre é muito bem-vindo aqui com a gente. A Fernanda de Cuiabá mandou o seguinte, ó. Como ensinar uma criança autista sobre o abuso? Para ele se proteger e avisar. Meu filho é nível leve. Sim, aí a criança autista tem algumas particularidades, porque a comunicação da criança autista com seus pais ela é mais peculiar e com a sociedade em todo. Mas o que eu falo para os pais? Os princípios da educação sexual são os mesmos. Igual os princípios da educação na escola são os mesmos. Vai aprender ABC, vai aprender... Agora, o método vai ser qual? Vai ser aquele que se adapta melhor à criança. Uma das técnicas que a gente usa é justamente a música. Inclusive, uma grande profissional dessa área é a Sirlene Costa. Ela trabalha diretamente com crianças autistas. Inclusive, ela é minha parceira para ensinar a prevenção ao abuso sexual para crianças autistas. E aí, uma das ferramentas que a Sirlene traz para a gente, que a gente também usa no dia a dia, até com outras crianças, é a música. Porque o cérebro autista... a música, ele assimila muito mais o aprendizado e tem técnicas específicas. Então, o que eu falo para os pais? Música e aquilo que eles já usam para ensinar outras coisas.
O que é importante? Os pais entenderem o que é educação sexual, como ela deve ser oferecida e adaptar às necessidades da sua criança. Muito bom. Eu estou aqui na minha mão com a revista Pais Preparados, que é uma das ofertas que a gente tem das revistas Esperança Novo Tempo. O capítulo 4, deixa eu conferir aqui se é o 4 mesmo, ó, o 6. Dá uma olhada aqui, ó. E se você está vendo junto comigo, esse capítulo aqui dessa revista Pais Preparados é ensinando o seu filho a se proteger. E se proteger de muita coisa, se proteger de abuso, se proteger de negligência, se proteger de abuso sexual, porque o abuso sexual é uma das formas de abuso em que as pessoas têm que se proteger, abusos emocionais e às vezes os abusos podem vir até em cadeia. Sim. Porque se abre a porta para uma vulnerabilidade diante de alguém que não tem boas intenções. E a gente falou aqui de uma coisa muito importante, eu quero chamar a sua atenção. Porque a maneira como você se fortalece nas suas informações, em que você se conecta e se arma de informações e você se coloca como uma pessoa equilibrada, vai proteger todo mundo ao seu redor. Então, quando eu me desenvolvo, eu faço bem e de uma maneira muito profunda com quem está perto. Então, isso é mais do que dizer para você, ligar para a gente e adquirir um pedaço de papel na sua casa, mais uma revista, porque não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um amanhã diferente. Olha aqui, ó, pais preparados, filhos de caráter. Mas pais preparados, e você pode completar essa frase com muitas outras coisas em relação aos seus filhos. Não é dispensável. Primeiro, porque é de graça. E segundo, porque ele é de graça para você, mas ele foi muito caro no sentido de colocar muita gente preparada para fazer. A Darleide Alves, ela tem aqui, ela é o eixo que escreveu muito e você sabe do que ela está falando. Gente que se esforçou para criar um diagrama e de uma comunicação que chegasse até você, que te municiasse. Então faz o seguinte, liga para a gente nesse número que está aparecendo para você agora aí, ó. E é uma coisa muito fácil. Você liga, começa a conversar aqui, que o pessoal da Escola Bíblica, que já está treinado para te atender, te atende, faz o seu cadastro, pega seu endereço. Você vai ter acesso a muitos outros materiais fora este, mas esse hoje é importante para que você saiba. Então, se você não tem esse material ainda, liga para cá, faça seu cadastro que ele vai chegar até você, assim, ó, de graça, de fato mesmo. Chega até você e é de graça porque não pode ter nenhuma barreira entre você e essa informação. E a gente faz questão de que isso chegue e sabe o quanto é importante que pais preparados formem o futuro. Lucas, coube a mim. Olha só. Dizer até breve. Até mais. Mas antes de dizer isso, eu dizer muito obrigado, Lucas. Você é o cara nesse programa aqui, viu? Tamo junto, um abração pra vocês, bom restante do programa. Tchau, tchau. Pra você Valeu, também, um abração. Luquinhas. Tchau, tchau. Valeu. Enquanto o Lucas vai, a gente bebe uma água também, só para o Lucas não ter a impressão de que ele está indo. Mas você não sai daí, que a gente vai beber uma água e já volta. Entre Família, de volta nesta tarde, um assunto super sério, relevante para nós que somos pais, cuidadores, familiares em geral ali, para saber a ensinar as crianças como evitar o abuso sexual infantil. Eu tinha feito duas perguntas aqui para a doutora Leliane Rocha, que é a nossa especialista de hoje. Uma ela já respondeu, mas eu fiquei curiosa ainda, não tinha dado tempo de responder a segunda. Eu comentei que o meu marido ajuda muito na questão do cuidado com a minha filha, dar banho e tudo mais. Até que ponto isso é saudável, sendo que ela é uma filha menina e ele é um pai homem, né, obviamente. Até que ponto, até que idade seria o ideal? Se é que tem uma idade ideal, como que deve ser essa relação? O pai, ele pode e deve participar de todos os cuidados dos filhos, assim como a mãe, até quando for necessário. Normalmente, a criança ali, perto dos 5, 6 anos, ela já consegue tomar banho só, a gente dá aquela conferida ali no final, mas é importante nessa idade já estimulando a criança a tomar esse banho só. Se é necessário o pai participar, não tem problema nenhum. Sendo o pai ou a mãe, a partir de 4 anos, a gente já estimula a criança a lavar sua genitália sozinha. Que a gente já vai instaurando esse conceito de que, olha, agora você consegue dar conta de cuidar sozinho, higienizar a sua parte íntima. Não precisa mamãe nem papai fazer isso, porque essa parte é íntima e a partir dessa idade é o ideal que só você realmente limpe, porque você tem capacidade para isso. A gente já vai trabalhando na criança a autonomia corporal, que é outro conceito da educação sexual e da formação da sexualidade. Essa autonomia, por quê? Porque a partir dessa idade, normalmente a criança já fica mais com outras pessoas a não ser os pais. E aí a gente já vai criando essa autonomia, não vai precisar a tia vir para limpar, a gente vai estar formando já uma proteção na nossa ausência. Não preciso solicitar outra pessoa para me higienizar, porque eu já sei fazer isso que meus pais me ensinaram. Mas se a criança tem 6 anos e precisa, tanto pode o pai como a mãe, sem problema nenhum. Tá certo. E agora tem dinâmica, né, Brunão?
Temos a Um momento dinâmica. muito bom do Isso. programa que a gente aprende demais também. Verdade. A dinâmica para a gente participar é essa daqui, ó. Situações em que o adulto pode ensinar o poder do não. É muito importante mesmo. Vamos começar já? Bora. A primeira situação que entra. Quando estiver brincando com a criança e ela pedir para parar, pare. Foi o que a gente comentou um pouquinho antes, né? Exato, exato. Porque ali eu já estou ensinando para ela o quê? Consentimento. Consentimento é um princípio fundamental demais, que até os adultos têm muita dificuldade entre si de pôr em prática. Olha, só vai tocar no meu corpo se eu permitir. Tem toques que realmente são, que mesmo que a criança não permita, a gente tem que fazer, tipo, dar uma injeção. Né? Aí ela vai dizer, não, mamãe entende, filha, mas é para o seu bem. Eu não estou tocando de maneira desrespeitosa. O médico e a mamãe aqui vai tocar para te proteger. É um toque de proteção. Deixar isso muito bem claro para a criança. Mas tá brincando, né? Tá penteando o cabelo, por exemplo. Ai, tá doendo, cabelo caixa de comeu. Ai, que conversa, você não penteou, eu vou pentear o cabelo. Não, para, mamãe, tá doendo. Ai, filha, desculpa, seu corpo é especial, ninguém pode causar dor no seu corpo. Como é que a gente vai pentear de uma maneira... Tudo isso é impressão do não, pare. E o meu sentimento de valor, o meu sentimento de que o que eu mereço, sentimento de merecimento. Qual tipo de toque eu mereço? Nenhum toque que causa vergonha, dor, tristeza pode acontecer comigo. Achei interessante a frase que você usou numa questão simples que é pentear o cabelo. Sim. Doeu. Ninguém pode causar dor no seu corpo. Exato. Ou seja, com pequenas atitudes ali do dia a dia, que não são ali abusadoras sexuais, digamos assim, já dá pra a gente ir inculcando esses conceitos, né? Exato. E como isso está ligado, né, Gabi? Com tantas outras coisas, nós estávamos conversando aqui no intervalo, qual é o poder que o não tem na definição de uma personalidade, de uma identidade. Uma pessoa que diz não e esse não nunca é aceito, ela tem um seríssimo problema de se ver no mundo. Exato. Porque ele identifica todos os outros pelo poder que os outros têm de manifestar vontade. O que é um ser? O que é um ser inteligente se não ser pela manifestação da sua própria vontade, né? E numa brincadeira, se um não for válido numa brincadeira... Quem dirá numa coisa séria. verdade. Em que outras coisas? Porque tem outros momentos que a criança vai falar, não, se come esse bolinho de soja. Não, vai comer sim. Vai. Mas ela precisa A alimentação é entender, né? diferente, verdade, verdade. Tem que saber também até esses pontos, né? Porque tem um momento que você Tem não um pode momento respeitar do não. o não dela, que ela não sabe, que é o não protetor, né? Exato. É bem isso. Tem mais um. Quando você pedir um abraço e a criança falar não, respeite. Pode dizer, tudo bem, o carinho só é carinho quando os dois querem. Quando você quiser me abraçar, eu também vou querer. Olha Amo seu só. abraço. Até emocionei aqui. Muito bom. Eu adoro essas falas. Porque é exatamente isso. Nós temos nossa cultura. Vem dar um cheirinho na vovó. Não, conversa essa, vá, a sua avó preparou a receita aqui hoje pra gente, nosso almoço, a gente tem uma sobremesa maravilhosa, agora você tá rejeitando. Eu lhe educo desse jeito? Como assim? Aí eu sempre faço a pergunta para nós adultos. Quem aqui gostaria de abraçar alguém e beijar alguém forçado? Quem aqui gostaria de receber um abraço sabendo que o outro está sendo forçado? Ninguém. Por que a gente faz isso com as crianças? A gente vem dessa cultura até, né? Da Verdade. criança não poder, como você falou ali, dizer o não para uma avó ou para um avô, Exato. são mais velhos, precisa de respeito. Exato. quebrar Aí, um às vezes, a pouco gente até esse- chama atenção, né? Não, Tá como errada a assim? criança Vai de lá, falar não. vai, abraço. Vai Ou, lá, né, quer um beijo, dá um beijo no tio. Aham. Por que você não quer beijar o tio? Esse é o tio, aquela coisa mais forçada, porque é um adulto, familiar, a gente gosta, mas isso já reflete certas coisas. Sim, e aí, N casos, gente, de abuso, que a forma da criança mostrar que estava sendo abusada, dela contar que estava sendo abusada, era rejeitar o carinho do abusador. E eu não quero ir no colo do vovô, eu não quero ir no colo do vovô. Que é isso, eu vou ver maravilhoso e tal. E aí, esse avô abusava a criança no colo, na frente de todo mundo, mas não percebia o abuso. E aí, quando estava sozinho com a criança, falava, tá vendo como que eu faço? Não tem problema nenhum, que é tanto que sua mãe e seu pai falam para você vir pro meu colo. Como que fica a cabeça dessa criança? Então, essa mulher, eu atendi, ela estava com 38 anos. E ela relatava, isso parecia que tinha acontecido naquele momento, ela tinha chegado ali. Ela foi invalidada no seu não. Então, a criança, ela, normalmente, a maioria conta que está sendo abusada, mas usa as palavras como último recurso. Vai ser o comportamento, ok? Só que, se a gente não está atento a isso e acha que o adulto é soberano diante da criança, ela sempre vai ser vulnerabilizada. A gente tem que entender que criança é gente. Se a gente entender isso, está tudo certo.
tá meio caminho andado. A gente não vê criança como gente. A gente vê criança como uma subalterna, outra classe. É uma moratória muito grande em relação à criança. E aí, a gente tem que entender que criança e adulto, eles são iguais e diferentes. Eles são iguais nos direitos de respeito. A única diferença, assim, que eu percebo que o adulto ele é superior à criança é em responsabilidades. Mas em respeito do corpo, em respeito desse não. Às vezes até, como vocês falaram agora, eu achei super pertinente, vocês trouxeram que e está tudo realmente certo, a criança não vai falar não, e respeitar o não da criança não é aceitá-lo. É importante fazer essa diferenciação. Posso dar tempo eu contar aqui algo rapidinho aqui? Pode falar, doutora. Só um exemplo, né? O meu filho tinha que tomar banho, eu falei assim, ele falou, não, eu falei, vamos tomar banho, filho? Ele acho que ele estava na época com 4 aninhos ou 5. Ele, não, eu não vou tomar banho. E falou assim, meio bravo, né? Não vou tomar banho. Eu falei, filho, percebe que você não está falando respeitosamente com a mamãe? Ele, mas eu não quero tomar banho. Então, eu vou respeitar esse não? Vou respeitar esse não. Eu vou atender? Não vou atender. O que é respeitar esse não? Filho, eu entendo que você não quer tomar banho. Por que você não quer tomar banho? Conta pra mãe. É porque eu quero continuar brincando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual é na nossa educação? O que é que eu tinha que fazer? Que brincar? O que já brincou demais? Hora de tomar banho, que a gente vai dormir, não sei o que. Gente, entenda que brincar para criança é a gente fazendo a coisa que a gente mais ama na vida. Quem aqui ama tá fazendo algo que ama e quer ser interrompido? Então, na mente da criança, ser interrompido daquilo é você ser interrompido numa atividade que você tá ali, ó. E aí, quando a gente tem do cérebro infantil e que essa interrupção provoca na criança liberação de hormônio do estresse, muitas vezes, a gente fala assim, não é porque minha criança é rebelde, é má, não é porque eu sou uma péssima mãe, que a gente já traz logo pra gente, não é porque eu sou um péssimo pai, que ela me falou esse não bravo, é porque foi, às vezes, interrompida, não teve um dia bom e tal, e aí eu respeitei esse não dele, né? Filho, eu entendo que você não queira tomar banho, tem dia que também que eu não quero tomar banho, tem dia que eu vou dormir quase sem tomar banho, preguiça, mas eu vou lá e tomo banho, sabe por quê? Porque meu corpo é importante e especial. E aí, como ele é tão importante e especial, eu vou dormir com um monte de bichinhos, bactérias aqui no meu corpo, fazendo cocôzinho no meu corpo. Eu não vou. Então, como você é muito importante e especial para mim, meu amor, mesmo que você não queira, a mamãe vai te dar um banho, porque você merece dormir limpinho e cheiroso. Olha a diferença, né? Eu respeitei o não, mas não atendi o não. É uma lógica divina, né? Exato. É o cuidado e não eu que mando porque eu sou sua mãe, é porque você é especial. Deus fez os seres humanos todos diferentes. Sim. Mas eles são diferentes em funções e às vezes cumprimos diferentes hierarquias, mas não somos diferentes em dignidade. Exato, é exatamente. Não somos diferentes em integridade. Eu e a minha filha temos algumas décadas de diferença. Mas não temos nenhuma diferença em relação a ser imagem de Deus. Nenhuma, absolutamente. É até nossa responsabilidade, né? E o não que prevalece é o do cuidador. Exato. Eu falo não para Deus, Deus fala não para mim. Eu falo por quê? Porque eu que te fiz. Eu que estou cuidando de você. Eu que estou cuidando de você. Falando em cuidado, vamos ver mais uma aqui da nossa dinâmica. Olha, quando as crianças estiverem brincando e uma delas diz, assim não, está me machucando, e você perceber que o outro não parou, diga carinhosamente, crianças, não é não. Exato. Ou seja, é importante enfatizar ali que falou não é para parar, porque tem alguém se machucando, tem alguém descontente, né? Isso, porque a briga entre irmãos ou brincadeirinhas que machucam são comuns entre as crianças e até são formas delas entenderem sobre contato corporal. Então, quando irmãos estão brigando, em vez de chegar assim, vocês estão respeitando os corpos de vocês? E aí, como a gente é cristão, eu sempre falo assim, será se Jesus fica feliz eu machucando o corpo do outro? Então, a gente pode trazer questões emocionais, a gente pode trazer questões espirituais e a formação da sexualidade é isso. Até a própria OMS diz que os aspectos que envolvem a sexualidade humana são os aspectos afetuosos, psicológicos, cognitivos, emocionais, espirituais, financeiros. E aí a gente vai trazendo toda essa lógica do que envolve essa sexualidade da criança. E aí, na brincadeira, é muito importante a gente falar para a criança essa frase, é muito categórica, não é não. Agora, quando a criança fala não para o adulto, não é sim? Não, eu não quero esse abraço agora. Não, mas vai querer sim. Aí não rola.
Não vai. O não é não, tanto do adulto para a criança, como para a criança para o adulto. Sim, nessas situações de Verdade. respeito ao Interessante corpo. como tudo envolve essa área, né? Da área da sexualidade, né? Algumas coisas que aparentemente a gente vê, não tem nada a ver, mas tem muito a ver, né? Algumas coisas aparentemente pequenas que pode desencadear, talvez até alguém que está acompanhando a gente agora, está pensando, voltando ao passado, né? E relembrando alguns casos que pensou, puxa, eu acho que isso que eu vivo agora é reflexo disso, daquilo, aquilo outro. Então, cuidar para não refletir também na vida dos filhos, né? Sim. Então, percebeu? Então, é hora de mudar para fazer com que seus filhos também não sofram o mesmo que você sofreu. Vamos para o próximo, último tópico, chegando. Quando vocês estiverem brincando e você pedir para parar, mas a criança continua, diga, querido, querida, eu já pedi para parar. Quando uma pessoa faz esse pedido, devemos respeitar e parar imediatamente, porque não está legal para ela, né? Sim, É aquela A versão frase que se dos popularizou adultos aqui, agora. né? Depois do não, tudo é assédio. É. exatamente. Porque o não é a minha expressão de que aquilo não está bom para mim. Se não está bom, está me machucando, tanto física quanto emocionalmente. Porque como acho que foi o pastor que falou, é que os abusos eles podem vir ali, ó, num pacote. O abuso físico misturado com abuso sexual, misturado com abuso psicológico. E ali, quando, desde sempre, a gente, como ser humano, tem que formar essa proteção e essa percepção clara. Isso não é para mim, porque eu não mereço isso, porque eu sou importante e especial, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou uma pessoa com dignidade desde quando estou no ventre. Então, nem na gravidez, é importante a gente, nem na gravidez, permitir que se dirijam à criança de maneira sexualizada, de maneira, esse aí vai ser pegador, eita, vai ser pegadora que está na barriga, entende? Até isso a gente tem que falar, ó, vamos barrar aqui. Esse não em relação a essa criança tem que vir antes, porque palavras têm poder, a gente sabe disso. Interfere, né? É verdade. Então, isso é fundamental. E se você aí de casa está gostando do papo de hoje, quer conhecer mais sobre o trabalho da Leilane Rocha, você pode segui-la nas redes sociais que já estão aparecendo aqui para você, vai aparecer agora esse GC. Siga lá, acompanhe o trabalho dela, porque tem sido muito instrutivo, ela tem ajudado muita gente a conseguir, de fato, educar os filhos, os netos, enfim, para a gente poder diminuir esses números de abuso que a gente comentou aqui no programa. Inclusive, ela tem um vídeo que ela criou uma música ali para tentar ensinar esses conceitos muito importantes para as crianças e a gente vai acompanhar juntos aqui. Várias partes o meu corpo tem, cabeça, braços, pés e pernas também. Algumas partes ficam bem guardadinhas, uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas qualquer pessoa não pode tocar, não. São minhas partes íntimas e eu não deixo, não. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, tenho que pensar qual é a pessoa que pode me ajudar. Papai, titia, professora ou vovó, eu sei que com um deles eu não estarei só. Nas minhas partes íntimas não pode tocar, não, se não for da minha rede de proteção. E esse toque tem que ser bem rapidinho, para limpar ou passar um remedinho. Muito Olha aí. bom, olha aí. Super didático, gostei. Demais. E tem voz, né? E tem voz. E canta, tem voz, você vê? Nos horários vagos a gente canta. Que legal. Tudo um pouco, viu? Quer saber mais? Entra nas redes sociais da Leilane e você vai conhecer um pouco mais. Leiliane, né? Perdão. E você vai conhecer um pouco mais também do trabalho dela. Obrigado mais uma vez, viu, Leiliane? Nada, foi um prazer. Ah, continua aqui, né? Continua aqui. você Ó, tá já, me eu já despedindo despedi, também, né? eu tô Agora. É contagioso bate o isso, pé, viu, pastor bate o Aleixo? pé. Não, Esse o Lucas negócio a é gente pode mandar embora, contagioso. agora o convidado ele não, Dá né? uma convidada embora. Bom, mas pro intervalo a gente vai ter que ir, viu? Vamos pro intervalo rapidinho, porque na volta tem o quadro Feito à Mão. O que vem por hoje será, hein, no Feito à Mão? Vamos descobrir daqui a pouquinho depois do intervalo. Estamos de volta. Você se hidratou? Lembre, eu faço esse exercício, viu? Porque se a gente fica sem hidratação, a gente fica meio zureta. A gente tem que beber água. Ó. Bebi minha água aqui. O Abinal correu para beber a água dele também. A gente está aqui, ó.
Hoje é o dia de Feito à Mão, é o quadro que eu mais gosto. E hoje me tiraram do quadro Feito à Mão e eu vou fazer uma reclamação formal ali. Eu vou entrar e vou mandar, entrar no WhatsApp e vou mandar assim, por que me tiraram do Feito à Mão? Mas ficou muito bom, porque foi uma matéria gravada com a nossa repórter Josimara, que está bem legal trazendo para você. Então, ó, vamos lá, vamos junto. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro Feito à Mão. Já quero aproveitar para convidar nossa artesã maravilhosa que aceitou participar aqui, mostrar um pouquinho, ensinar o artesanato pra gente. E hoje é algo diferente, né? Hoje a proposta é diferente, mas também é personalizar, querendo ou não, né? Sim, dá para personalizar sim. E outra coisa, esse aqui todo mundo pode fazer, porque todo mundo tem em casa uma cadeira, um banquinho, uma mesa, que às vezes bateu, tá estragadinha. Bora, vamos lá, reciclar ela, restaurar, deixar ela bem bonita. Então você aí de casa já se prepara, pega uma cadeira, já fica aí na frente da televisão para anotar todas as dicas possíveis para você já personalizar, para você restaurar uma cadeira aí da sua casa, um banquinho. Isso, o que quiser. Ao critério da pessoa, tudo, né, que Cris? for de madeira, guarda-roupa, fica muito legal. Nossa, eu fico imaginando, né, como que deve ficar lindo. Esse móvel que tá atrás da gente, eu pintei ele todinho, ele era escuro, sabe aquela cor bem preta, bem escura? Sim. Aí eu pintei ele dessa forma. Eu tô percebendo que em alguns lugares assim, eu já gravei em outros momentos, que eu chegava na casa da pessoa e era assim, tipo, a pessoa chegava, eu pintei. Falei, nossa, um ar totalmente diferente. E é uma cor clara, eu acho que também ajuda a dar espaço na casa, né, Cris? O branco tá muito em alta, porque aí você põe os detalhes de decoração coloridos, aí ele destaca. Pegou a dica? Branco é certo. Sempre, é pintar, certo mesmo. E é bom que já consegue, você pode criar ali, fazer os desenhos que você quiser, né, Cris? É isso mesmo. Mas assim, você aí, a gente já se conversou, você sabe que eu não sou muito boa em pintura, em desenho, mas eu tô aqui disposta a aprender, Cris. Hoje você vai colocar a mão na massa. Olha, a mão na tinta. A mão na tinta, então tá tudo certo. Espero que as meninas lá do figurino fiquem tranquilas, viu? Porque eu vou cuidar o máximo possível dessa roupa. Isso é importante até pro pessoal que tá em casa. Essa tinta que a gente vai usar, agora tem muitas tintas diferentes no mercado. Você pode tanto usar essa tinta de parede, que a gente chama de PVA. Você pode usar tinta acrílica, também dá para usar. Mas agora lançaram, é o que está na moda, a coisa que está mais assim, é uma tinta chamada Chalk. É uma tinta, vem nesse potinho, claro, depende da marca que você escolher. Ela vem nesse potinho, mas ela chama Chalk. É uma tinta especial. Você pode, não precisa, na verdade eles dizem que não precisa nem lixar a madeira, mas nós vamos lixar para garantir. Tem essa opção Tem essa também. opção, pode ir no vidro, pode ir em plástico. Então a pessoa de casa já não tem desculpa. Eu tenho preguiça de lixar. Não, agora já tem uma opção de Já tem opção, então você pode usar em qualquer material, vidro. Olha só, tudo você pode usar esse. Também consegue trabalhar. Bacana, mas bom? Dura, sim. E a outra coisa, não precisa envernizar. Se você usar essa de parede, que é tanto a acrílica como a PVA, aí você tem que passar um verniz acrílico. Para proteger, passar um pano úmido, essa já não precisa mais nada. Olha só. Nem do verniz, economia também, né? Economia. Vamos lá? Que a gente gosta, né? O bolso agradece. Cris, então, mão na massa, melhor como você disse, Isso, mão na na tinta. Como que eu posso fazer aqui? Por onde começo? Então vamos lá. Eu já deixei por etapas aqui, porque como a gente não tem como fazer vários banquinhos, vários passo a passo, eu já deixei por etapas. Primeira parte que a gente vai trabalhar vai ser essa parte de cima. Tá? Porque eu quero ainda fazer um desenho aqui. Tem um espaço bom pro desenho, né, Cris? Isso, nós vamos lixar. Aí você vai me ajudar a lixar sempre no sentido só, no sentido do veio da madeira. Tá? Viu? Só num sentido e para mostrar para você de casa que você também consegue. Se eu consigo, você consegue também, garantia. Então, lixar. Eu já dei uma ajeitadinha. Não precisa muito, só para quebrar esse brilho, tá? Em casa também a mesma coisa. Sempre na mesma direção, tá? Feito isso, a gente vai pegar um paninho para tirar esse pozinho que fica aqui.
E aí nós já vamos entrar com a tinta, só isso. Já tá preparada. Já tá preparada. Gente, não precisa colocar muita força, é rapidinho. Rapidinho. Muito bacana. Eu vou só abrir aqui, nós vamos utilizar, porque eu gosto dessa, fazer bem rústica, arranhada. Legal. Ainda mais que a gente tá num lugarzinho propício para isso. E é lindo, Existe né? assim no mercado, patinaceira. Essa aqui é cor marrom, tá? Então eu vou pegar ela e vou colocar assim, ó. Porque aonde eu colocar ela vai descascar. Então, ó, vamos colocar, tá certo? Então não precisa passar em tudo, é Só onde você pra dar quer aquele descascar. efeito, né? Isso. Ah. Aí você me ajuda a passar tinta? Com certeza. Então vamos lá. Vamos lá, tem um pincelzinho Tem um aqui. pincelzinho pra você. Bacana, vamos lá, gente. Tô empolgada. Vamos Então lá. vamos lá. É só de um lado, Cris? Isso, sempre no mesmo sentido. E aí depois você seca, tá? E aí se quiser desenhar, pode desenhar. Se não quiser, também não precisa, porque ele fica muito legal. Então a gente tá passando no mesmo sentido que passou tanto a cera, a patinaceira. Ah, mas eu não acho patinaceira em casa. Usa cera de chão mesmo. Ah, dá também? Dá também. Olha, que bacana. E vem um monte, né? Cera de chão já... Cris, Então vem, tô aproveita. fazendo um bom trabalho, Cris? Me diz. Então nós vamos fazer, ó, aqui. Vamos fazer isso na parte da frente, tá? Vamos só dar uma adiantadinha, o pessoal também Perfeito. não ficar só olhando a gente. Concordo. Ó, já... Quase, é? Ó, foi quase, hein, meninas? O figurino deve ter tremido agora. Ai, 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 é mesmo. Não, mas deu pra segurar, né, Cris? Vou virar assim, porque olha, aqui a gente já passou e já tá seco. E aí agora você vai lixar de novo no mesmo sentido. Aonde tem a cera, ele vai descascar. Na pintura já? Na pintura. Olha só, vamos Então, lá. aí então. tem que pôr um pouquinho mais de força. Aí o desgaste também é a vontade do cliente. A pessoa escolhe, A pessoa escolhe, então. tá? Se lixar muito, dá mais desgaste. Isso. E aí eu vou ensinar vocês a fazerem só rapidinho uma florzinha. Você empresta essa bandejinha? Com certeza que... Isso. Então, ó, nós temos aqui um verdinho. Eu vou fazer aqui na frente, ó. Só para vocês verem rapidinho, mas pode ser feito em qualquer lugar, ó. Faço o galho e puxo umas folhinhas, ó. Simplesinho. E aí, eu vou pegar um pincel redondinho. Tá vendo redondinho assim? E vou pegar as cores, né, dessa forma, ó. O roxo mais escuro com um pouquinho do roxo mais claro. E vou dar pinceladas assim, ó. Aperto e subo, ó. E eu venho criando como se fosse uma lavandinha. Todo mundo gosta de lavanda, né? E fica Ó, lindo, né? Um detalhe vários maravilhoso. detalhezinhos. E aí eu posso criar vários raminhos da mesma forma que eu tô fazendo aqui, ó. Eu posso criar outro raminho pra cá. Como aqui eu tenho espaço pequeno, a gente cria só uns galinhos pequenos. Mas aqui, ó, como você pode ver ali na cadeira, eu criei mais galinhos. Olha, na E cadeira essa já tem foi restaurada. uns detalhes lindíssimos, né, Cris? Fica muito bonito. Bom, eu não consegui olhar direto ali, porque a Cris estava pintando, mas eu faço questão. Deixa eu ver como que ficou. Olha isso. Gente, prático, né, Cris? Fácil. Não é fácil? Eu confesso que depois disso... Olha, primeiro foi o episódio do tênis, né? Tênis. Agora é cadeira. Isso. Cris, a minha casa vai virar artesanato puro. Vai virar uma nova casa. Uma nova casa, fica linda. Cris, mas aí essa pessoa, então, vou ver se eu entendi. A pessoa lixa, Lixa, pinta, e aí depois passa uma lixa pra poder dar aquele Isso, efeito. desgaste. Desgaste. E aí, esse tipo de pintura, com o tempo pode sair? Precisa ter um cuidado? Como Não, que faz? você pode limpar ele sempre com um paninho com água, limpa normal. Com o tempo ele não sai. Ah, já fica Ele ali. já fica ali. Legal. Se você quiser, por exemplo, quero restaurar de novo, quero mudar a cor, alguma coisa assim, vai lixar de novo. Aí você tem que lixar bem para tirar toda a tinta e entrar com uma nova cor por cima. Se for a tinta chalk, ela pega em cima desse branco.
tá? Olha só, e aí? Então aí pode trocar a cor. Anotou? Viu? Prático. A Cris, ela consegue passar pra gente de uma forma tão incrível e simples obrigada. que eu fico assim, eu quero chegar em casa e colocar em prática o quanto antes. Cris, obrigada pelas De nada, dicas. imagina. E no seu Instagram tem, né? Mais dicas assim. Tem restauração de cômoda lá no Instagram também, que pode dar uma olhadinha. Tem outras técnicas também. Tá bem variado. @Cristiane Bicudo Oficial. Olha Tá? só, então você já pode ir lá acompanhar. Se ficou alguma dúvida, a Cris Pode também perguntar. responde, né? Sim, com certeza. Porque eu Tá já bom? estou com algumas dúvidas aqui, depois eu quero conversar com ela. Ah, então tá bom. Mas é fácil, já dá pra decorar a casa, deixar a casa mais Isso. leve, né? Personalizado do jeitinho ficar que a linda pessoa a casa. quer, né? Maravilha. Bom, gente, é isso aí. Espero que você tenha se inspirado, tenha gostado e até o próximo episódio. E aí, pastor, gostou? Eu estava achando que era o... Aí eu viajei. Armarinho da arte. Entre o armarinho da arte e o feito à mão, eu juntei o armarinho da mão feito com arte. Do canto. E num canto. E aí entrou... Com a carinha do canto. Mas o que eu sei é que ficou muito da hora, né? E é muito legal. A verdade é que eu gosto de ser operoso, mesmo que eu não consiga. E os meus colegas aqui não me ajudam muito, porque eles ficam me dizendo... Ainda tá devendo trazer pra gente a manjedoura, viu? Que era para ser uma cesta de frutas. Frutas, uma fruteira. Pois é, pelo menos a foto, né, pastor Aldez? Mas ficou legal ou não ficou legal? Por que você quer que eu traga a foto? Eu vou trazer a foto. Ó, eu te indico uma cor para pintar, viu? Não, eu tô aqui focado como aluninho da Karina. Eu vou ainda ser uma pessoa bem sucedida. Ó, diz que na quinta-feira tem Armarinho da Arte, é a oportunidade de você mostrar a sua arte, hein, pastor? Não, é da Karina, é a oportunidade da Karina. Quando der certo, tudo bem. Mas eu gostaria de dizer que eu nunca pintei a parede da minha casa de verde. Mas se você quiser saber essa história, vai lá no NT Play, que tem a história da parede verde com o Abinal, o chroma key que salvou o casamento dele. Mas eu não me esqueci de ti, né, Gabi? É, gente, vamos voltar para o assunto sério de hoje aqui, porque tem bastante gente participando com a gente aqui, que mandou mensagem para o nosso WhatsApp. A gente vai ler algumas das mensagens aqui agora, olha só. A Rosilane diz, não sou mãe, mas observei algumas vezes pais ou mães, né, mães ou pais, que têm o hábito de beijar na boca dos filhos. Eu não concordo com isso, mas tem mães que falam que é carinho com os filhos que ainda são crianças. Isso pode ser um facilitador para o abuso? E aí, Leiliane? Sim, com certeza. O beijinho na boca, o selinho, é algo também que faz parte da cultura de algumas famílias. Tem famílias que começam pequenininhos e até quando são grandes. Eu não vou dizer aqui que não façam isso, porque quem sou eu para ditar o que você vai fazer na sua casa? Não é meu papel aqui. Porém, como pesquisadora da área, atuante diretamente, tanto com as crianças e pais, e também vários profissionais que a gente já capacitou em escolas, em instituições, em igrejas, é muito notório que quando os pais beijam na boca da criança, ela tem muito mais chance de repetir isso até com outras crianças, que já entra em outra questão dos jogos sexuais infantis. Porque a criança, o que os pais fazem, elas tomam como lei. Né? Principalmente no que se refere à interação do corpo. Por isso que a gente falou antes de respeitar o toque e tudo mais, porque a tendência dela é reproduzir. E aí o que acontece? Muitos pais beijam na boca dos filhos, quando eles vão brincar disso com outros amiguinhos, eles apanham. E aí alguém vai beijar na boca dele e não vai identificar como abuso. Exato. Isso eu estou falando só dos jogos sexuais, agora vamos entrar no abuso. Se a gente naturalizar algo em relação à interação do corpo com a criança, ela vai tornar isso natural. Por mais que você diga, olha, é só mamãe e papai. Mas na hora que o abusador vem com o papo dele, com o discurso, que a gente chama de aliciamento e sedução, o que vai fixar na mente da criança? A palavra ou a ação? Então, vai sim. As crianças, tem vários psicólogos, pedagogos, que eu respeito também todos eles, são brilhantes, falam que não tem problema nenhum, se a família quiser. Tudo bem, se você quiser, uma decisão sua, mas que fique claro para você que está me ouvindo, que pode sim, eu não vou dizer que vai e afirmar, porque assim, pode sim deixar a criança mais vulnerável, porque ela vai tender a repetir e achar aquilo mais natural. E a pergunta que eu sempre faço, que eu gosto de ensinar muito pela reflexão é, tem tantas formas de oferecer carinho para a criança, vale a pena o risco? Porque a sua criança pode não se vulnerabilizar, assim, por causa do selinho, mas pode. Porque vale você o risco? está mostrando para ela um símbolo social consolidado. Exato. Que na nossa sociedade está consolidado que beijo na boca é um ato
particularizado, singularizado entre duas pessoas que estão vivendo um romance. Exatamente. É um símbolo social consolidado, independente do que você ache dele, né? Verdade. Exato. Vamos com a próxima, então? Próxima e acredito que última também, né? A participação anônima. Meu filho hoje está com 35 anos. Depois de muito tempo, ele me contou que tinha sofrido violência sexual de uma pessoa da família. Foi duro de ouvir e de saber que fiquei esse tempo todo interagindo com os dois ali sem saber de nada, sem proteger meu menino. Me culpo muito. Puxa, quantos casos como esse não deve estar acontecendo, né, ao redor do Brasil, do mundo, enfim. Mães talvez se culpando, se perguntando, né, como que eu não vi? O que dizer para uma mãe, para um pai, no momento desse? Ai, deixa eu olhar para essa mãe. Querida, você não tem culpa nenhuma. Eu quero deixar isso muito bem claro para você, porque a violência sexual, ela é um dos crimes no qual a vítima é culpabilizada e a figura protetiva também é culpabilizada. Eu até fiz um post vindo para cá, não postei ainda, vou postar, com a seguinte frase: cadê a mãe dessa criança? A sociedade culpabiliza, principalmente a figura materna, quando acontece um abuso. Verdade. Então, o abuso sexual é o único crime em que a vítima se sente culpada e o protetor também se sente culpado. Mas eu quero dizer para você que a culpa é toda do abusador. Porque a culpa existe quando há consciência daquele ato. Você não tinha consciência que aquilo ia acontecer. Você não sabia, você não foi negligente. Agora, se a criança apresenta tudo, fala, ó, fulano está me abusando, não quero saber e tal. Não, aí tem culpa, mas se você não sabia de nada, a culpa é toda de quem errou. Não tire a culpa do abusador e coloque para com você. E jogue para você. Nem a vítima é a culpada e nem o protetor é o culpado. E aí é super importante agora vocês conversarem sobre isso, se ele veio e contou. É importante colocar para fora tudo o que ele está sentindo e também buscar ajuda psicológica para trabalhar as questões traumáticas que sempre vêm presentes desde a adolescência, infância e atravessa a vida adulta. Com certeza. Verdade. Leliane, muito obrigada pela sua participação, foi extremamente válido, acho que pôde realmente ajudar muitas famílias, como essa mãe, que agora deve ter se sentido acolhida por saber que não foi culpa dela. Então, muito obrigada por mais uma vez usar seu tempo e seus talentos para abençoar tanta gente. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês mais uma vez e contem sempre comigo. Vocês mandam, eu só obedeço. Com certeza. Essa última interação que nos veio foi tão pontual, tão importante, essa fala sua no final, Leilane, também muito construtiva para a gente pensar o que é isso dentro de um todo. Se você for olhar a sequência dos mandamentos, os mandamentos eles estão em ordem de autoridade e apresentam autoridade nos primeiros mandamentos. Eu sou o Senhor que te tirei do Egito, não tem outros deuses diante de mim. Ele vai falando da autoridade dele e ele vai colocar como último sinal ali na parcela de autoridade: honra teu pai e tua mãe. Ele não disse ame teu pai e tua mãe, ele disse honre. Portanto, o pai e a mãe naquele mandamento estão colocados numa posição de honra singular. A eles essa honra e mais ninguém. Mas o amor não está só numa relação de pai e mãe e filhos e pais e mães. O amor deve estar entre todos nós. Portanto, a responsabilidade de se colocar numa posição de honra na minha casa é minha. A responsabilidade de amar as pessoas é minha para com todas as pessoas. Porque se a honra fosse exclusivamente para o meu filho, para a minha filha, e o amor exclusivamente, eu vou construir um mundo pior do que ele já está. Honra para um, amor para todos, absolutamente. Por que ele não disse ame teu pai e tua mãe? Porque você deve amar todas as pessoas. Portanto, uma construção de amor, ela está numa sociedade toda. Um dia, Deus deu uma ordem, uma bênção que vem junto com uma ordem, e por favor, não separe isso. Deus abençoa, dando ordens, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Quando ele fala sede fecundos, sujeitai, ele fala assim, que seus filhos produzam sociedades, que seus filhos produzam culturas, que seus filhos produzam coisas, que seus filhos se organizem e vivam a plenitude a partir da inteligência que ele deu. Povoem a terra, sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai a terra. Quando a gente olha no começo do livro de Gênesis, aparece um homem, um abusador,
um antipromessa, um homem que age como devorador, Faraó. E ele vê que, e o texto diz exatamente assim: vendo o Faraó que os filhos de Israel foram fecundos, multiplicaram e a terra se encheu deles, ele decreta uma ordem de morte para matar as crianças. Ele aparece como o primeiro elemento na Bíblia para que vai contra a semente, contra a promessa. E como se quer destruir um futuro, se ataca a semente do futuro. Ele foi para matar, mas existem muitas outras formas de matar um futuro, é tirando da criança a prospecção do futuro dela. Esse mesmo homem chega para Moisés e dá uma selecionada para Moisés em quem deveria ser as pessoas que herdariam a terra da promessa. No livro de Êxodo, capítulo 10, Moisés respondeu. Aliás, Faraó diz assim no verso 8: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e esse lhes disse: vão e adorem o Senhor seu Deus, mas eu gostaria de saber quem é que vai. A resposta de Moisés tem que ser a minha e tem que ser a sua hoje também, porque ele disse assim: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Hoje a pergunta para mim e para você é: com quem vamos? Nos nossos sonhos, nos nossos projetos, no amanhã, na esperança de um mundo melhor, na esperança da nova terra e do céu com Jesus, com quem vamos? E a resposta que deve organizar toda a nossa vida é: nós vamos. Mas vamos com os nossos velhos, vamos com os nossos jovens. Está no centro do nosso planejamento de futuro as nossas crianças, protegendo-os, cuidando-os, ensinando-os e criando ao redor deles uma sociedade de amor, uma cultura de amor, onde eles sejam protegidos de dentro e de fora. E uma sociedade onde Deus é obedecido, onde não haja tantas pessoas tão carentes e tão pervertidas a ponto de não perceber o choque ao futuro que isso acontece. Esse mundo vai acontecer e ele está sendo construído hoje, na sua vida, na minha casa, a partir do momento que Deus dita as regras e organiza tudo. Para você também, e eu digo com você, até amanhã. Se Deus quiser. Até amanhã, Abraço. estaremos juntos. Até amanhã, Gabi. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau.